você faz isso, por favor, para. Que é se importar mais com o produto e com o serviço do que com o resto, tá? Uma empresa, qualquer tipo de empresa, ela nasceu aqui para gerar lucro. Se ela, de alguma forma, tá? Enfim, aqui no Brasil dá para gerar lucro de várias formas diferentes, aí, interessantes. Mas ela nasceu para gerar lucro. Então, se você não tem esse intuito, já fecha. Primeiro, já fecha. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aloncast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. E aqui você ouve histórias reais de empreendedores cristãos que prosperam com visão, gestão e valores eternos na esposa. Exatamente, marido. O nosso propósito é inspirar empresários, profissionais que entendem que prosperar vai além do lucro. E é sobre viver com sabedoria, fé, propósito. Hoje a gente vai conversar com um convidado que vive isso na prática. A gente vive em tempos onde startups valem bilhões e a tecnologia acelera tudo. Mas uma pergunta permanece aqui no ar. É possível crescer muito sem perder a sua essência, sem perder a sua fé, sem perder a humildade? Hoje a gente vai conversar com um convidado que ele vive exatamente esse ambiente de alta performance, de inovação, de grandes números, mas que também é cristão, é recém-pai, líder e carrega propósito. Hoje recebemos aqui no nosso Aloncast Denis Nakamura. Obrigado, Denis. E aí, obrigado. Obrigado pelo convite, pô. Prazer é todo nosso aqui. O Denis, para que você não sabe, ele é formado em engenharia na USP, é investidor, palestrante e foi um dos gestores que ajudaram a estruturar o iFood, praticamente aí do zero a crescer, se tornar essa potência como é hoje. Denis, seja muito bem-vindo Você ao gostou Aloncast. do iFood? É que eu não tenho Até eu jeito, na hora que eu gostei. falo iFood, a musiquinha vem na Vou cabeça. até pedir aqui para comemorar depois. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber, Denis. E, gente, esse episódio aqui é um oferecimento da Alon Capital, especializada em planejamento financeiro e gestão de investimento para empresários que desejam realmente prosperar com propósito, organização e visão de longo prazo. Se você é empresário e deseja estruturar o seu patrimônio, proteger sua família, construir uma vida abundante com princípios, conheça a Alon Capital. É isso aí, vem com a gente. E sem mais delongas, Denis, quando alguém ouve falar que você foi sócio do iFood, né, que participa de projetos com a NASA e é sócio de mais de 25 empresas, parece um negócio muito distante do que a gente tem o comum do empreendedor brasileiro, né? Mas antes de tudo, quem é o Denis? Da onde que você veio? De onde você saiu? Boa. Então geralmente eu me apresento na ordem de prioridade. Então realmente eu sou, graças a ele, né? Sou filho de Deus aí. E isso é muito importante. A gente estava conversando agora, né? Nos bastidores. Então, e além disso, sou marido, enfim. A gente tem a nossa família e, por último, a parte profissional, né? Então, fiz engenharia civil, engenharia ambiental, etc e tal, como você falou. Acho que essa parte não é tão divertida para quem está assistindo. Você entra no LinkedIn e puxa lá, gente. Mais fácil. Acesse o LinkedIn do Denis Nakamura, é ótimo o currículo dele, vocês vão adorar. Boa. Mais fácil. E eu também sou, como você comentou, um sofredor brasileiro, né? Empreendedor brasileiro. Então, aqui no Brasil a gente sabe que não é fácil, mas há sim muitas oportunidades e a gente tem que aprender a aprender a empresariar aqui no Brasil, porque realmente tem por onde, sabe? Então, esse é o Denis, e o Denis também é um cara que que se diverte trabalhando, digamos assim. Isso é uma parte muito gostosa da vida, quando a gente aprende a se divertir fazendo o que a gente faz. Sim. Isso sim. é muito legal. E é importante falar isso porque tem muita gente que fala, que é a maior balela, se você trabalhar com o que ama, você nunca mais vai precisar trabalhar, tá? Uhum. Maior besteira, tá, pessoal? É tipo 10 pessoas no mundo que tem essa oportunidade. O que você precisa aprender, que eu aprendi na marra também, é aprender a gostar do que você faz. Uhum. Não fazer o que gosta. Se fosse pra ganhar dinheiro fazendo o que eu queria, eu só ia dormir e comer. A gente teve um rapaz que a gente entrevistou aqui, o pastor Thiago, que é da Bluefields também.
sim, da sim. CERT. Gente boa Sim. demais. Pastorello, né? Thiago Pastorello. E ele falou assim, ele colocou um parâmetro aqui de 70-30. Se você tiver no 70-30, se 70% do seu tempo você, cara, curte o que você faz, Excelente. tá legal, tá ótimo. Porque 30 é perrengue, é burocracia, é pagar imposto, é ter dificuldades ali, enfim, mas Thiago é genial. essa é uma trajetória. Qual que é a sua origem dele, da sua família? Onde vocês vieram? Boa, eu sou um chiponês, então eu sou um chinês com japonês aí. Sério mesmo? Você vê essa fusão ali? Sim, e tem um bocado de brasileiro também, né? Porque a minha mãe é made in Taiwan, Aham. mas o meu pai, apesar de... Estão rindo aqui de mim nos bastidores. Mas apesar do meu pai ser descendente japonês, né? Meu avô era japonês mesmo, de Tóquio. O meu pai era de Itaquera, né? Então, já sabe o tipo de japonês que nasce lá. Quem é de Itaquera, um abraço. Então, realmente, eu nasci aí com a cultura tríplice, né? Sou bem brasileiro. Graças a Deus, sou bem brasileiro. E nasci numa família aí de classe B. Meus pais se esforçaram bastante para a gente ter uma excelente educação. Então, de fato, por conta disso, eu, né, tive já a ambição de ter ou de ser grande assim na parte profissional desde a adolescência. Uhum. Então, acho que isso é interessante, né? Se nasceu em Itaquera, é corintiano. É Claro. Tá disso que eu tô falando aí. Claro. Vai Corinthians, velho, pra vocês. Legal. Em 2008, você ajudou a fundar uma ONG que impactou milhares de estudantes. Boa. Por que começar servindo antes de construir grandes negócios? Na verdade, eu sou cristão desde antes disso, né? Uhum. E quando eu me converti, veio uma voz, eu tava na praia, mas veio uma voz me falando que se eu ajudasse a salvar uma pessoa, a minha vida estaria paga. Salvo eu já era salvo, mas a minha vida teria valido a pena, né? Digamos assim. Então, desde lá isso ficou na minha cabeça, como que eu ajudo a fazer isso? E nós que somos cristãos sabemos o que eu tô falando. Então, sempre eu pensei bastante nos outros. E a gente tava falando, ó, o Rafa aqui foi estagiário aqui do Banco Real. Primeira conta que eu abri foi lá. E quando eu participei de um processo seletivo lá e levei pau lá feio, assim, sabe? Eu ainda achando que era da USP e tal, perdi de um monte de gente que era de escolas menores. E aí eu fiquei me perguntando por quê. Quando eu descobri como funciona o mercado de trabalho, não é tão importante, né? Onde você estudou, quem você é. O importante é o que você vai me trazer aí de resultado. Uhum. E aí significa várias outras coisas, experiência, dedicação e tal. E, cara, tinha muita gente mais dedicada do que eu. Quando eu aprendi isso, aí eu falei, pô, isso daqui não é trivial. Vou ensinar para os meus colegas da faculdade, né? Os outros engenheiros tapados como eu. Uhum. Eu comecei a ensinar, a gente viu que isso era valioso. Na época, eu, né, meu amigo também, a gente era diretor do Instituto de Engenharia. É um órgão bem importante aí no Brasil. E lá, a gente começou a ver, pô, o que a gente pode fazer aqui para ajudar? Então, a gente começou a dar aulas de empreendedorismo, de planejamento de carreira, negócios e ética para os outros estudantes de engenharia. A gente viu que começou a funcionar, a gente fundou a ONG. Para quê? A ONG, então, era para pegar excelentes universitários com muito potencial e ajudar a realizar esse potencial rápido. Então, turbinar a carreira deles para eles crescerem, como eu falei, com ética. Então, agora, né, muitos anos depois das primeiras turmas lá, a gente realmente vê a diretoria de grandes empresas aí sendo formadas por ex-alunos nossos e tudo mais. E o intuito é realmente que essa galera suba, claro, tenha seus ganhos aí no poder e tudo, mas eles influenciem positivamente a cadeia hierárquica aí abaixo deles. Amém. É legal isso, porque existem alguns estudos que dizem que os líderes que começam assim servindo, eles desenvolvem maior inteligência emocional, visão sistêmica também. E algumas startups assim, de alto impacto, elas nascem da resolução de dores. Perfeito. Então, quando você sente a dor também, antes de pensar no lucro, você tem um melhor resultado. Então, foi a porta, o início que você teve, né, que abriu as portas para você desenvolver isso e ter os resultados que você teve depois. Sim, alguns milhares de estudantes aí. A gente Legal. aprende muito mais quando a gente ensina. Isso é um verdade. estudo, né? Muito verdade. Ô, Denis, e você ajudou, a gente
muita gente conhece você como quem ajudou a estruturar, né, o iFood, mas como é que você chegou lá? Né? A gente também entrevistou aqui no podcast, o Danilo Leite, da Sim, Stone. sim, sim. Ele falou, cara, eu fiquei sentado lá fiquei sentado na frente da Stone até o cara me atender, né? Na porta. Na porta ali, né? Que legal. E como é que você chegou no iFood? Como é que foi esse processo? Boa, posso contar a história de 2 horas aqui? Claro, vamos lá. A gente tá aqui pra isso. Não, bem Põe um rapidamente. 2x aí, pessoal. Aproveita. Não aperta não. Ouve com detalhe. Não, mas eu estagiava, enfim, trabalhei quase 10 anos na engenharia, na parte de incorporação. E aí eu pensei que eu podia ir um pouco mais além. Então resolvi empreender, depois num outro caso a gente conta mais detalhes. Resolvi empreender, né? Até fracassei aí algumas vezes, mas num desses fracassos, enquanto estava fracassando, ainda não tinha fracassado, enquanto estava fracassando numa das minhas empresas lá atrás, um moço, um cara do LinkedIn, assim, chegou e mandou mensagem e ele foi me perguntando lá, tipo, você conhece fulano de tal? Você tem empresa de tal coisa? Você consegue me ajudar? Enfim, ele estava procurando alguém de confiança para ajudar a montar uma empresa para ele. Cara, eu cheguei e falei, já que você é amigo do Jorginho lá, enfim, claro que eu te ajudo. Eu ajudei lá de graça e tal, e ficou por isso, ele. E, enfim, guardo que isso é importante. Depois disso, eu acabei fracassando, né? Depois talvez a gente entre um pouco mais no detalhe. E Deus me deu uma oportunidade bem bacana para recomeçar. Realmente eu estava no fundo do poço, mas ele me deu uma oportunidade de recomeçar junto com um amigo meu, que ele já estava empreendendo. Enfim, e aí ele me deu uma oportunidade de emprego. Eu fui lá, cara, eu estudei pra caramba. Eu fui lá para ser o melhor analista que ele poderia ter. Estudei tudo. Cheguei lá, cara, não tive que fazer entrevista, foi só uma conversa. Na cabeça dele eu já estava contratado. E ele me colocou como diretor. Já. Eu, preparado para ser analista do cara, ele já me colocou como diretor e tudo mais. Entender os caminhos de Deus, né? É absurdo, cara. É absurdo de bom. E, enfim, lá a gente revolucionou a empresa dele, é uma empresa famosa agora, chama West Wing, mais as mulheres conhecem do que os homens. O que é isso? É um comedor de dinheiro, cuidado. Ah, é? Não, deixa um dos quieto. principais e-commerce de casa de decoração. De decoração. Coisas lindíssimas que o preço também. É. Só que na época, quando eu entrei lá, não era pequeno, a gente já fazia 4, quase 5 milhões de reais por mês. Só que a gente triplicou em um ano e depois abriu capital aí na B3, tem capital também em Frankfurt. É uma empresa de alguns bilhões de euros já. Que legal. E eu tava lá, tudo bem, na minha vida lá como diretor e tal. E de repente, aquele cara que eu ajudei lá atrás, ele se revelou ser um dos sócios do iFood, né? E o presidente do iFood, né, o fundador, o Felipe, ele veio atrás de mim pra gente conversar e tal, e ver se eu podia ajudar lá também. Porque eu tava justamente num grupo concorrente, né, da Movile. Então ele me chamou lá, enfim, e eu acabei caindo, né, no iFood. Fiz algumas exigências, né, claro. Então acabei entrando lá já como gestor lá comercial e sócio do iFood. Você vê que interessante, né? A gente muitas vezes olha, as pessoas veem as histórias e nem imagina que a grande parte dessas histórias parte de uma filantropia, de uma ajuda, de um apoio, né? Eu costumo dizer assim que grandes líderes, grandes empresários nunca negam ajuda para alguém que tá... Mas vamos tomar um café? Eu tô com uma ideia, você pode me ajudar? Olha, acho que eu nunca me neguei a ouvir ou apoiar alguém, nem que for com uma conversa de WhatsApp rápida aqui, e sem intenção. Talvez, acho que a sua também foi sem intenção nenhuma, né? E você vê tudo que aconteceu. A gente olha que muitas vezes um legado que a gente constrói, o pessoal não entende isso, né? Mas tem que assumir riscos, como você assumiu, tem que ter essa visão de longo prazo e tem que se preparar. Você falou que na empresa que você entrou lá, você entrou para ser o melhor analista. Né? E aí, quando Deus abriu a porta, né? Talvez como José do Egito ali, cara, entrei para revelar um sonho, saí de lá governador. Tipo isso. Né? Então, como Deus vai prosperando e vai abrindo as portas de acordo com a capacidade que a gente tem, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi que você estudou bastante para se tornar
para passar como analista. O melhor analista. Mas ele fala que a gente tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer na nossa porta. E ele estava. Sim. Ele estava preparado. Não esperava, mas estava preparado. Posso falar do perrengue primeiro? Claro. Acho que pode interessar. Então, quando eu fracassei uma empresa lá, logo antes, né, do West Wing. Fracassei uma empresa, aí eu abri empresa outra. do quê? Era uma consultoria. Uhum. Eu vi a minha mãe dando consultoria, enfim, a outra história, outro nível. Uhum. Aí eu falei, também vou fazer esse negócio aí, ó. Comecei a fazer, começou a dar certo. Até morei um pouquinho no México, morei um pouquinho lá no Farol da Barra também, em Salvador. Não morem no Farol da Barra, se vocês tiverem a oportunidade de ir para lá. Lá não é legal o bairro. E, enfim, aí a gente começou clientes internacionais, a gente começou a sofrer inadimplência. Aí pivotei, fui atender governos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, no caso. Um prefeito, um dos primeiros que começou a prosperar, né, a conversa começou a andar muito bem de projetos e tal para a prefeitura. Aí o cara me vem e pede propina, né? Aí na hora eu levantei, dei de costas para ele lá e falhei a empresa, né? Fracassei a empresa. Então não tinha dinheiro para continuar. Depois disso, enfim, a minha avó morreu, eu sou filho de vó, né? Meus pais trabalhavam bastante para dar condições para mim e para o meu irmão. Então minha avó, mãe do meu pai, que cuidava de mim e do meu irmão, ela morreu nessa época. E ela morreu de velhice também, mas a gente chama de demência senil, né? O pessoal deve saber. É tipo Alzheimer. Uhum. Então a família sofre muito. Muito. Minha bisavó também tinha esse processo. E a pessoa não tem consciência, né? Mas a família sofre, o entorno todo sofre pela pessoa, porque não é mais aquela pessoa que tá lá. Isso. Né? Exato. Eu tinha que levar minha avó no banheiro, dar banho, etc e tal. Mas ela morreu, enfim. E eu fiquei... isso tinha cansado bastante minha mãe e minha tia. E aí eu fiquei pensando, será que dá para eu ajudar outras famílias a não passarem por isso? E fazer um business, né, disso aí. Pesquisei um bocadinho e vi que dava. Então abri uma home care, espertão, né, como só engenheiro aqui. Abri uma home care, começou a dar certo, abri mais 2. Né? Então, em meio ano a gente tinha, enfim, 3 unidades em São Paulo, tinha bastante colaborador e tal, só que o engenheiro aqui começou a sofrer problemas da saúde, não da engenharia. Da engenharia é tipo falta de dinheiro, descasamento de fluxo de caixa, números e tal. Da saúde era começar a frequentar velórios, cemitérios, acidentes, enfim. Então, num determinado momento, isso começou a me afetar muito. Eu desenvolvi uma crise de ansiedade média, assim, então era relativamente forte. E início de depressão também. Aí, nesse momento, eu vendi minha parte para minha sócia, né? Saí, só que eu não saí com tanto dinheiro assim. E então eu estava zoado emocionalmente. Espiritualmente também estava abalado. O dinheiro, depois de uns meses, começou a acabar. E eu estava traumatizado, porque na minha cabeça de japonês, chinês, né? Japonês, não podia falhar, não podia errar. Então, eu achava que por causa desses 2 erros ainda em seguida, ninguém nunca mais ia me contratar. Se eu abrisse algum negócio de novo, ninguém mais ia comprar de mim, se eles soubessem, ninguém mais ia fornecer para mim. Então, realmente, parece besta, mas realmente na minha cabeça, tinha 20 e poucos anos, eu estava fracassado o resto da vida já. O oriental tem muito essa questão da honra, né? De ter ser excelente, não pode errar, não pode fracassar. Muito. Então, eu estava realmente no fundo do poço, sabe? Aí, a graça não de engraçado, mas a graça... A graça de Deus. É que quando você tá no fundo do poço, imagina você no fundo do poço. Cara, só tem um lugar para você olhar, que é pros céus. É isso aí. E aí, nesse momento, que do nada apareceu esse meu amigo, a gente fez faculdade junto, a gente estudou colégio junto, mas aquela amizade lá tinha se perdido, a gente quase não se falava. Do nada, ele chamou para conversar. E aí, por isso, eu falei, nossa, vou agarrar essa oportunidade. Então, eu estudei todos os concorrentes dele e tal, como que fazia para prosperar a empresa dele. E aí, eu fui lá já pronto para ser o melhor analista que ele já teve. Que história bacana, que legal. Preparou. E a oportunidade, ele estava preparado para isso. A gente falando um pouquinho mais do iFood, o iFood foi uma grande revolução, assim. Foi uma coisa que transformou, né? Mas, na sua opinião, o que mudou na vida das pessoas? Porque mudou um comportamento das pessoas. Criou um ecossistema diferente, se criou um ecossistema. Mas, na sua opinião, assim, o que mudou na vida das pessoas no surgimento do iFood? Assim, isso vindo de alguém que está de dentro, porque a gente vê o que está fora. E principalmente na pandemia. Eu acho que foi a pandemia a principal virada aí
Ou não? Que por isso que eu quero saber a sua opinião. Boa, não. Não? Então, ó, uma coisa interessante é que o iFood não foi o primeiro, é brasileiro, tá? Uhum. Uma empresa, era, né? Uma empresa brasileira. Não foi o primeiro a nascer, já tinha lá uns 3, 4 antes do iFood. Só que eu gosto de falar que a gente acabou acertando um pouquinho mais do que a concorrência, né? Então a gente cresceu mais. E você comentou, na pandemia, ele mudou. Na pandemia, ele forçou pessoas que não queriam entrar para o digital ou para o online, forçou a galera a entrar. Só que o comportamento mudou antes. Mudou quando o Felipe teve a visão. O Felipe é o fundador, Felipe Fioravante, quem quiser procurar aí. Teve a visão de fazer um aplicativo. Por que isso? Na época que eu entrei, para vocês, ou pouco antes de eu entrar, para vocês terem ideia, tinham duas empresas similares que estavam dominando, começando a crescer, dominando o mercado meio forte. Um era o iFood, que era de celular, tudo, como a gente conhece, bem mais feio, mas como a gente conhece. O outro chamava Restaurante Web. E aí, por que eu tô falando isso? O iFood era pra galera que já tava mais smartphone, né, na época, e já tava começando a usar isso aí de uma forma mais corriqueira. A galera tudo mais conectada ali. O Restaurante Web era mais trivial, porque era web. Era um site que você entrava, pedia. Então, o Restaurante Web dominava os escritórios. Porque a galera já tá no computador, abre uma aba lá, pede a comida e já vem. Do iFood era um pouco mais lazer, Uhum. digamos assim. E aí, enfim, o Felipe, ele investiu mais em mobile e tal. A gente fundiu essas duas empresas para formar o novo iFood, que é o que a gente conhece hoje em dia, né? Então, realmente virou o maior do mercado, juntando os dois. E aí, nesse momento, a gente começou a criar uma porção de inteligência, enfim, depois a gente detalha mais. Mas o comportamento veio de marketing. Então, a gente primeiro, né, trouxe a simplicidade, praticidade, tudo que a gente tinha. Eu falo porque eram só restaurantes mais caros que tinham delivery. Uhum. Os mais baratinhos não tinha como ter delivery, porque, pô, a taxa de entrega na época, pra vocês terem ideia, era 20 e poucos reais, R$ 22. Se for traduzir para o dia de hoje, né, com inflação, seria uma taxa de entrega de R$ 70. Só a taxa de entrega. Então a gente começou fazendo o que dava, nesses preços absurdos. Quem comprava era a classe AAA, AA. Uhum. Depois que a gente dominou essa camada, aí a gente começou a investir realmente em marketing, estratégia, para descer um pouco. Então a gente fez um trabalho forte comercial para baratear um pouco o iFood. E enquanto isso a gente começou a fazer também, contratou Rodrigo Hilbert, Anitta e tal, para comunicar com a classe B. E depois a mesma coisa para a classe C e D. Então realmente foi estratégia de marketing que ajudou a trazer essa mudança, né, de consumo nas pessoas propensas. Aí a pandemia trouxe realmente a galera que era meio contra, aí se viu obrigada a aderir. Utilizar. Tinha que fazer, né? É o que eu vejo. Uma das coisas que mudou na vida das pessoas. As pessoas pararam de ter aquela gaveta cheia de papelzinho de folhetim de restaurante. Eu tenho ainda, né? Aquela clássica, né? Dani? A gente tinha, todo mundo tinha. Na geladeira, um monte de imã ali, ó. De calendário, de cardápio de pizzaria e tal. Hoje a gente não tem mais. E olha que eu utilizo, né, o iFood, desde uma época que você entrava e tinha meia dúzia de restaurantes. Hoje tem, né, você perde, ainda não é só restaurante, né, você tem lojas, tem mercado e tudo. Tem esse ponto a gente diverge muito, porque a Thaís, ela gosta de comida, de pedir comida. Eu não suporto. Ele não Eu gosto da experiência de ir a um restaurante. Ele é mas é melhor, né? sinestésico. Eu sou da Eu praticidade. sou total Mas sinestésico, eu pizza gosto. ele gosta. Só pizza. Pizza ele gosta. Pizza vai. Então, acho que isso é uma Boa. coisa que mudou. Mas uma coisa também interessante é que o iFood foi um dos primeiros unicórnios Sim, brasileiros. sim. E ele O que é criou... unicórnio? que é Explica pra quem tá unicórnio? assistindo a gente. Você fala que está de unicórnio, o rosa pessoal, hoje, alguém, o que é um né? Eu sei que unicórnio? muita gente conhece, mas talvez você que tá assistindo a gente em casa vai pensar daquele bichinho com um chifrezinho colorido ali, né? Explica pra galera o que é unicórnio, né, Denis? É Não, tá uma isso. empresa que vale mais de $1 bilhão. Menos de 10 anos. Em menos de 10 anos, anos. isso. Eu lembro porque uma das empresas do segmento que eu atuo, que é o de academias de Gympass, também foi um dos Unicórnios. primeiros unicórnios também. E se criou um ecossistema de empreendedores também. Né?
entre entregadores, é uma quantidade, não sei o número agora, 800 mil 800 mil. ativos. Né? Então se tornou aí um negócio É um para ecossistema, muita gente. mudou a vida de muita gente, É, deu acesso também. Restaurantes, Uhum. não necessariamente a pessoa precisa ter um restaurante com mesinha, ela pode ter o que eles chamam de dark kitchen, né? É esse termo. Perfeito. Então eu vi que isso no empreendedorismo isso incentivou, né, as pessoas principalmente, como eu falo, na pandemia, porque onde as pessoas conseguiram, o que a gente vai fazer agora, quem não tinha outra Sim. alternativa. Sim. E o iFood foi uma possibilidade. Eu, como planejador financeiro, eu vi que o iFood impactou também em 2 áreas dos nossos clientes. Primeiro, o orçamento. Isso, A hora que entra demais. na linha sim. Demais. de entrega Comida. dele, comida e o peso das pessoas também. Todo mundo ficou mais É. gordinho Mas ali. não é culpa nossa, é culpa do eu mereço. Ó. É do eu mereço, né? Não tem nada a ver Sabe, com ele. ó, 2 cases aí, né? Cuidando de um planejamento de um cliente, assim, bem interessante o caso dele, porque cliente super bem sucedido, programador de TI também, tal, trabalhava muito. Aí ele falou assim, Rafa, mas não sobra dinheiro pra nada, pra não sei o quê. Falei, cara, eu sempre falo pro meu cliente, quem que é a vida? A vida é sua, então vamos lá. Você quer organizar isso? Bem, aí a gente começou a olhar o orçamento dele e tal, e de fato eu mereço. Assim, era uma parte representativa do orçamento dele. Por quê? 5 mil reais Chegava de sushi. cansado em casa, tava trabalhando até tarde de comer e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, e aí ele tava reclamando porque ele tava gordo também. Eu falei, cara, a gente mata 2 coelhos aqui numa cajadada só. Vamos na saladinha, no grelhado, né? Reduz um pouco do iFood ali, vai te dar um equilíbrio. E quando você for pedir, peça realmente ali por algo de prazer. Pô, uma conquista legal, Boa. fechei um contrato, não sei o quê. Vamos pedir um negócio legal em família, não você comer sozinho no escritório, né? E pagar pros seus filhos ali um junk food ali pra calar a boca deles. Esse foi um case. Segundo case que foi bem engraçado, tem uma mulher, isso aí é fato recente isso daí, que ela controla o valor que eles... Eu não uso a palavra gastar, eu prefiro a palavra investir, que ela é mais adequada. Ou usar, né? O valor que eles usam, né, no mercado e no iFood é baseado na balança. Ó, fica a dica você aqui, Como tá? assim? Seu marido tá com... Igual eu, tô aqui nos meus 100 quilos. Amém? Eu creio, né? Um pouquinho mais. 105 para ser exato, subir na balança. Aí você, ó, 100 quilos. Então nossa meta de restaurante tá batida, tá legal. Subiu para 105, reduz 5%, 10%, não vai comer esse mês aqui fora. Mulher. É uma Olha, premiação. interessante, hein? Legal. Você reduziu ali. Porque A gente tá lascado se fizer isso. É. Foi legal essa reflexão dela, porque ela fez uma questão assim, que era inversamente proporcional. Quando eles engordavam naquele mês, ela percebeu, tá, que eles acabam consumindo mais restaurante, mercado, tudo mais. A utilização estava diretamente ligada ao ganho de peso. Diretamente proporcional ao ganho de peso. É. E quando eles reduziam ali o orçamento nesse nível, o peso reduzia também. Genial. Né? É Não que que a gente aqui no planejamento faça conta de centavos, gente, não é isso. Enfim, e cada um tem a sua vida. E a gente aqui trabalha para que você tenha uma vida abundante, né, esposa? O legal Então- é pedir as comidas mais gordas, né? Vai falar, vamos pedir uma salada de alface? Não, né? Vamos pedir uma salada de alface lá no Não iFood? orna, né? É. Quem, né? A gente gosta de pedir poke aqui de vez em quando. a gente Pô, come. sushi, só que sushi é gordo, viu? Aquele arroz sushi tem muito açúcar. É uma delícia. Mas eu falo que iFood e Uber instalado no mesmo celular falha uma família. Vale, Exatamente. Não, de fato. Ainda mais se eu em casa com adolescentes. E é tudo eu mereço. Não vou de Principalmente- metrô, não. Vou pegar É. Uber hoje. Mas não sei se vocês têm. Passo fugindo aqui, mas eu sei que o iFood ele tem uma série de indicadores, de pesquisas, né? Eu sei que vocês têm um monte de número. Mas eu acredito que se for levantar, e não sei, mas se for levantar a faixa etária, a galera aí, adolescente, os mais jovens. Dominam ali, sim. É, Até porque o próprio pessoa do classe, talvez do classe Às média, vezes em casa. mais velho ali, não tem tanta habilidade ali, né? Sim. Também. Ô Denis, e olhando para essas big, né, empresas, né, que você falou de faturamento, essa empresa de decoração que cresceu pra caramba, depois o iFood e tal, não sei o quê. Como é que um cristão se posiciona com testemunho e humildade dentro de uma startup que cresce tanto assim, que cresce tão rápido? Excelente. Primeiro, vamos matar a curiosidade de quem está assistindo aí para saber alguns números. Ó, galera, a gente vê os entregadores aí, ó, o nome correto é motofretista, tá? Motofretista. A gente Ainda vê esses chama caras sempre aí. de motoqueiro, Eu chamo de moço. O moço. Motoboy, é que eles se chamam de motoboy Motoboy. também, mas no nosso ramo é meio pejorativo. Motofretista. Motofretista, É um frete de moto. de moto. É,
A gente vê a galera correndo para lá e para cá e tal. Então, só alguns números para a gente ter uma noção. São mais ou menos 800 mil entregadores ativos, né? Então, que estão trabalhando aí com iFood, no caso, né? Todas as bênção. semanas. Aí na pandemia isso ajudou muita gente Muito. Sim. a virar entregador. São mais ou menos 8 mil colaboradores diretos. A galera que fala, só um aplicativozinho e tal. Ó, são 2 mil quase, 2 mil programadores. Caramba. Tá fazendo as contas aqui, dá uns 40 milhões de reais por mês em folha de programador. Programa. Fora o restante da equipe. Só da- o pessoal só lá SG, atrás da tela ali pra te entregar a melhor experiência, né? Então é bem grande. E o número, claro, mais interessante da galera, quanto que vende o iFood aí. Ano passado ainda não foi divulgado, mas 2024 o iFood vendeu aí 140 bilhões de reais. Uma das maiores empresas do Brasil aí. Inclusive, enfim, a gente tem alguns amigos aí. Por exemplo, o iFood é quase 3 vezes maior do que a Volkswagen do Brasil. Eu vi esse dado em algum lugar também. Eu fiz uma pesquisa, é E verdade. quase 4 vezes maior que a Cirela, né? Que é a maior incorporadora de capital aberto. Que interessante esses A números, gente né? não faz ideia, né? É só um aplicativo de comida, né? Tá bom. Olha o A tamanho da gente vê potência que é. O movimento dos mercados que estão ali dentro, né? Que tem os restaurantes, mas tem mercado, tem loja de presente, vende flor, farmácia foi muito importante na pandemia. E eu vejo o iFood, muitas empresas num perfil muito redentor, no conceito cristão da palavra. Por quê? Porque deu muita oportunidade para quem não tinha. Muitas vezes aquela pessoa que não conseguia estruturar um bom restaurante ali, ela, na cozinha dela conseguiu, e aí hoje ela tá se estabelecendo e cresceu. Sim. Aquele rapaz que, só tinha uma bicicleta e um sonho, né? Ele saiu da bicicleta, já comprou uma motinho, já tá crescendo, tá ajudando na família, tá começando a construir renda, né? Tá estudando, enfim. Isso é muito tudo bacana. mais, né? E aí o que você perguntou, né? Como que um cristão se dá bem, né? No mercado de trabalho, aí, ou numa empresa desse estilo? Primeiro, isso é bem interessante, né? Primeiro, a gente tem que dar resultado, né? O mundo tá aí, a gente tem que fazer parte do mundo sem ser, né? Enfim, sem deixar se levar pelo mundo. Mas a gente tá aqui no mundo sendo medido, por exemplo, por resultado. Uhum. Então, não adianta eu ter um discurso bonito se eu não dou resultado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Todos nós, a gente tem que ser, de certa forma, eficiente no que a gente faz. E aí, com isso, né, você acaba ganhando um pouquinho de autoridade, de credibilidade, simpatia e até um pouquinho de poder. E aí, com isso, você consegue impor alguns propósitos seus, né? Então eu falo isso porque quando eu era estagiário, mesmo de terno e gravata, ninguém queria falar comigo. Uhum. Aí agora, de chinelo, o pessoal quer me ouvir. Uhum. E sem arrogância, né? Mas estou comentando isso porque agora eu tenho resultado. Então, nas palestras que eu dou por aí, em vários lugares que eu dou palestra, cara, eu falo de Deus. Uhum. Mas você tinha que falar de empresa, tal. Eu falo de empresa, mas eu falo de Deus. Eu quero falar de Deus, eu vou falar de Deus. Uhum. Não importa que você me pagou, eu vou falar de Deus. Porque agora eu tenho esse poder, Uhum. né? Então, tô comentando isso porque a gente, dando o resultado, a gente começa a ter essas aberturas. E aí, não só no iFood, mas nas outras empresas também. Então, a gente começou a criar devocionais, né? Não obrigatórios, claro, né? Mas devocionais que tinham participação de cristãos e de não cristãos também. Então, era interessante que a gente começou a ter aderência aí de não cristãos, porque eles se sentiam bem lá. Uhum. Se sentiam cuidados, se sentiam amados. E é uma forma realmente que eu, né, particularmente, encontrei para levar um pouquinho do amor de Deus aí, claro, trazer uma pequena experiência já de Deus na vida das pessoas. Você sabe o que é interessante que você está falando? Porque a nossa consultoria, ela chama Vida Abundante. Boa. E nosso Family Office é um Family Office confessional, nós somos cristãos, de fato. Na mentoria Vida Abundante, toda a metodologia é baseada em princípios bíblicos, tá? São todos os passos que a gente compartilha, todos os princípios que a gente constrói com os clientes, eles são baseados em princípios bíblicos. Mas nem todos que nós atendemos são ali cristãos, de fato. São, talvez, alguns se dizem cristãos, mas não são praticantes, vamos dizer assim. Banco, eu era, não, exatamente, né? E ele fala assim, Rafa, falar com vocês, né? Eu falo por mim, pela Thaís, é diferente. Porque a gente percebe que, de fato, esses princípios eternos não fala só com o meu bolso, ele fala com o meu coração, ele fala com a minha alma, ele me traz propósito, me traz visão. A gente lembra de Salmo 119, né?
Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Quando a gente abre a palavra e mostra para a pessoa, olha, Jesus falou isso, cara, tem que administrar bem isso, aquilo, a pessoa fica deslumbrada e fala, cara, como isso impactou realmente a minha vida. Excelente. Só um último exemplo aqui sobre isso. Vocês falaram do pastor Tiago. Ele é de Pompeia, se eu não me engano, lá no interior de São Paulo, né? E lá tem a empresa, o Grupo Jacto. Adoro o Grupo Jacto. Eles já teve uma briga fenomenal lá e tal, e agora eles se converteram, então tem uma excelente empresa, exemplo, né, cristã. Sim. Lá toda reunião, eles fazem oração, pra não dar briga, essas coisas também, né, na reunião. E aí teve um caso lá, que, enfim, na pressa todo mundo já começou a reunião e tudo mais, depois de uns 10, 15 minutos de reunião, uma pessoa, um diretor, se eu não me engano, ele levantou e falou, pera aí, tá faltando uma coisa. Aí todo mundo ficou olhando pra ele assim, o que tá faltando, né? A gente não orou antes. Aí eles pararam, oraram, e eu tô contando isso porque esse diretor não era cristão. Mas a boa experiência, o bom incentivo, enfim, fez ele tomar isso como algo interno dele, sabe? Olha que lindo. Você sabe que eu fiz uma especialização em Family Office pelo INSPER. E lá tem toda uma metodologia de modelo de sucessão, tudo mais, né? Eu fiquei muito feliz quando colocaram a Jacto como a principal empresa modelo desse tipo de negócio de sucessão, de como os valores cristãos realmente fazem a diferença. Inclusive, foi indicado pra gente assistir o vídeo. Você que tá em casa, se não assistiu ainda, põe no Google aí, ou no YouTube, vê como que foi bonito o processo de transição deles. Shum, né? Eles fazem toda uma cerimônia, falar assim, olha, nós somos mais velhos e agora estamos delegando a vocês a responsabilidade de continuar o negócio da família. Olha, eu falo que chega a me arrepiar de tão emocionante que foi. Não são negócios que realmente têm propósito, negócios que prosperam, né? Sim. Muito legal. Assiste, do Jorge pro Shum, Nishimura. Ô, Denise, aqui, você participa hoje de 25 empresas, né? Você tem uma participação, entre elas investe, atua, tudo mais. Que vão de áreas desde robótica, que está conectado com a NASA, até de restaurantes em geral. Como é que você organiza a sua mente e a sua agenda para tocar esses negócios aí e não ficar escravo do próprio sucesso? Excelente. Então, primeiro, né? Toda empresa necessita de algumas habilidades para dar certo. Né? Então, a empresa precisa de tais coisas. Se você tem ou não, o problema é seu. A empresa precisa, senão ela vai fracassar. Né? Isso eu aprendi a duras penas. Então, dito isso, quando eu entro numa empresa, agora, né, de uns anos para cá, a gente cria, as empresas de forma que os meus sócios tenham essas habilidades. Não precisam do Denis lá. Então, eles dão conta de tocar a empresa. O Denis só entra para acelerar. Pode ser com dinheiro, pode ser com experiência, pode ser com relacionamento. Conexão. Né? Mas o Denis é o catalisador. O Denis não é necessário lá. Tá? Então, claro que é necessário para a empresa prosperar e tal, mas eu não sou... uma empresa, talvez ela consiga chegar... uma recente, essa semana a gente estava com o Pedro lá, uma empresa nossa lá, quase que sozinho, porque eu tinha que ter ajudado mais, ele não consegui na correria ao longo dos últimos anos, mas sozinho a empresa já vale uns 30 milhões de reais. Talvez com ele chegue nos 30, 50, 100 milhões, mas o Denis entra para chegar talvez mais longe e talvez mais rápido. Então, basicamente é isso. Então, na verdade, a gente tem um pouco mais de empresa do que isso, né? Só restaurantes são 29, mas a gente entra realmente para ir no conselho, não para ser diretor. Ah, que legal, imagina, 29 restaurantes, dá para comer um por dia. Verdade, né? Tava pensando nisso. Matarazzo tinha 365 empresas, né? Eu com 30 restaurantes, você tá feliz. Como é que você organiza, né? Eu ia entrar naquele bolo lá de acima do peso. Ô, Denise, e a agenda, cara? Como é que a gente organiza essa agenda? Dá dica para que porque a gente tem muito empreendedor que se perde na agenda. Eu também. Né? Tá? E assim, muitas vezes se perde de como tocar a vida familiar, de como tocar, né, a sua vida espiritual. Fala, puxa vida, cara, não tenho mais agenda pra nada, tudo mais. E até a gente já conversou sobre isso, até um livro recente que a gente leu, que fala, né, esqueci o nome do livro, que tem um ovo na capa lá.
Enfim, comenta aí de novo. Vou pedir pra você que tá nos ouvindo, por favor, comentar o raio do livro. O dos ricos lá. Que ele fala que o brasileiro acha lindo falar que não tem tempo. Né? Que é a coisa mais... Michel, alguma coisa, coisa de rico. Coisa de rico. É um livro legal pra gente ler, não é cristão, mas é um livro muito legal. Ele é antropólogo, se eu não me engano. E ele fala sobre isso, né? Como organizar a agenda, cara, pra você conseguir administrar, atender, estar, né, minimamente presente nesses conselhos consultivos e atuando nesse business. Você aconselha os nossos ouvintes. Boa, acho que eu vou dar 2 conselhos aqui, tá? O primeiro é que a nossa agenda, inclusive para os meus sócios aí, porque eu sei a agenda dos meus sócios, a gente tem que programar várias pausas ao longo do dia, tá? Então, você não coloca uma reunião... Que horas são agora? Agora são 6h20. A gente não coloca uma reunião 6h20 ou 6 horas até 7 horas. Depois outras 7 horas até 8 horas. Cara, quando você vai no banheiro? E se atrasar um pouquinho? Aí zoa tudo. Então, sempre você deixa um espaço livre. Eu costumo deixar 1 hora livre. Então, uma reunião, 1 hora livre. Outra reunião, outra hora livre. E também coloco, para não cansar minha beleza, né? Eu também coloco limite de 2 reuniões. Você viu que ele também é engraçado, né, gente? Mas tudo bem, né? Eu tento, né? Põe um Photoshop, Jamile, quando você fizer a edição, põe um Photoshop. Brincadeira, você tem a beleza da graça de Deus, Denis, isso é importante. Não, mas eu limito também de 2 reuniões por período, no máximo. E 3 por dia. Então, se tem 2 reuniões de manhã, à tarde só vai ter 1. Se tem 2 à tarde, de manhã só vai ter 1. Então, eu tenho as minhas regrinhas lá. Então, esse é o primeiro conselho. Coloque pausas. Por quê? Nessas pausas, você responde alguns WhatsApps importantes e urgentes. É sócio meu, que nem agora a gente estava gravando, né? Da patroa. O meu sócio, Solito, ex-goleiro do Corinthians aí, ó. Ele tava me ligando, não sei o que ele queria. Sim? Mas aí nas pausas eu consigo ver o que ele queria atender. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho não é meu, é do antigo presidente dos Estados Unidos. Vocês conhecem com certeza, chama Dwight Eisenhower. Depois procura aí. É a tal da matriz de Eisenhower. Não vou explicar, vocês procuram aí no Google. Mas ele ensina basicamente como você separa o tempo, ou o que você faz com as atividades entre importante e urgente. Então, coisa importante e urgente faz logo. Tem as coisas que são só importantes, tem as coisas que são só urgentes, e tem as coisas que não são nenhuma das duas. Sempre a gente está perdendo tempo com essas outras coisinhas que não deveria. Não são prioridades ali. Aprende essa ferramenta que ajuda aquelas bastante. Que você delega, aquelas que você faz primeiro. Exato. Essa matriz é bem legal mesmo. E falando de presidente americano também, trazendo aqui a mesa Benjamin Franklin, um pai fundador aqui, né? Também que falava que se você falha em planejar, você está planejando falhar. Bom, né? Então isso é fato. Se a gente não se planeja, cara, a gente não consegue gerar resultado. E você sendo sócio de diversas empresas, o que você enxerga tanto no negócio quanto nesses sócios para você decidir investir? Boa. Primeiro, o que eu vejo, primeiro, é o que eu falei logo no começo, prioridades. Primeiro, o que eu vejo é quem são as pessoas, né? Os princípios, os valores dessas pessoas. Pessoa como pessoa. Não com o que ela sabe, o que ela entende, experiência, currículo, Isso vai não. depois. Primeiro é quem ela Primeiro, é. princípios e valores dessa pessoa. Por isso que geralmente nossos sócios são cristãos, praticamente todos. Então, princípios e valores. Passou nesse crivo? Beleza, agora sim. Quais são as habilidades que essas pessoas têm? É suficiente para tocar a empresa? Bacana, passou nesse. Aí agora vamos para a empresa. A empresa, ela tem potencial? Potencial para atingir os meus objetivos. Cada um tem seu objetivo. Então, eu não posso perder tempo, digamos assim. Não é arrogância, tá? Mas eu não posso perder tempo com uma empresa que vai valer, sei lá, 2 milhões de reais. Não estou mais nesse patamar, né? Então, com os meus objetivos, essa empresa tem potencial? Potencial de chegar, para mim, acho que a partir de 100 milhões começa a ser interessante. Tem potencial para chegar nisso? Então, beleza. Então, já é um passo. Outro ponto é essa empresa. Eu tenho facilidade para ajudar. Se eu não for útil, eu também nem ajudo, nem me proponho a entrar, né? Então, o Denis consegue, de fato, ajudar isso daqui? Ele conhece disso, ou tem amigos que conhecem disso, etc e tal? Tem. Então tá. Então, juntando tudo isso, vamos junto.
É isso. E claro, né, não atrapalhar o que a gente já tem e atrapalhar o tempo da família, né? É. Por favor. Sim, geralmente são negócios assim que você já tem conhecimento, experiência, já conhece pessoas, né? Que você já está familiarizado com o negócio, ou às vezes você investe em alguma coisa que tem nada a ver, fala, não sei nada disso, mas confio naquele sócio de olho fechado. Um pouco dos dois. Quer ver o da NASA? Vai, já que... Uhum. O que é o da NASA? É uma plataforma de simulação robótica, né? Que o nosso sócio, mestre Flávio Yamamoto, ele criou. E aí ele é um acadêmico. Tá? Tanto que bastante do dinheiro para desenvolvimento e tal foi do PIP, né? Enfim, esqueci o órgão lá. E aí ele era acadêmico. Aí quando ele veio apresentar pra gente, aí eu vi, pô, isso daqui precisa de um comercial, né? Porque não tá conseguindo vender direito. E ele já tinha esse contrato com a NASA, ele já fornecia para a NASA. Aí eu falei, ó, legal, então eu posso aproveitar isso para marketing e ajudar no comercial. Só que quando eu entrei, conversando com o Charles, né, o Charles Camarda, super gente boa lá, o astronauta-chefe e tal, aparecia de pijama lá nas videoconferências, mas o cara super de boa. Então, numa dessas eu falei, pô, dá para mais. Aí eu fui lá e falei, pô, então vou propor para ele pra gente ser sócio. Um dia que ele estiver sorrindo bastante, eu vou propor para ser sócio. Tudo tem estratégia. Aí ele, peraí, deixa eu ver com o jurídico. Aí ele viu tal, podemos, queremos, eu quero, e podemos, né? Aí eu perguntei, o que você quer e tal, enfim. E aí no fim, a gente acabou virando sócio. Então você vê que o Denis não entende nada de plataforma de simulação robótica, programação eu sei um pouco, mas esse nível de programação é absurdamente avançada. Não entendo nada de NASA, a não ser que eles fazem foguete e que é divertido, Uhum. só isso que eu sei. Só que as habilidades do Denis serviram para alguma coisa. Então eu transformei a NASA de cliente para sócio, né? Não é a NASA que é sócia, ela não pode. A Epic Education Foundation lá deles, fundação deles. E, tipo, você viu que o Denis conseguiu acelerar de alguma forma. Sabe? Então, mesmo sem eu entendendo nada. Nesse caso, né? Foi mais Deus mesmo. Mas geralmente o que eu vejo é sinergia. Então, tem algumas empresas nossas que elas conseguem, por exemplo, crescer em parceria com outras empresas nossas ou até fornecer para outras empresas nossas. Então, eu fico sempre de olho se tem esse ganho mais fácil, né? A gente não nasceu aqui para ficar sofrendo. Né? Uhum. Então, se der para crescer com facilidade, melhor, né? Sim. Sim. E você contou uma história aqui de fracasso e você lida com muitos empreendedores, muitos negócios, eu vi muita gente fracassando, né? Você mesmo contou uma história de fracasso. Mas o que você vê que a maioria dos empreendedores erram? Ou contar alguma coisa que você errou e que não dá mais para ser erro hoje em dia? Já dá para o pessoal aprender e falar, gente, não bate a cabeça aqui, né? Dois erros, vai. Um bem besta, e se você faz isso, por favor, para. Que é se importar mais com o produto e com o serviço do que com o resto. Tá? Uma empresa, qualquer tipo de empresa, ela nasceu aqui para gerar lucro. Se ela, de alguma forma, tá? Enfim, aqui no Brasil dá para gerar lucro de várias formas diferentes, aí, interessantes. Mas ela nasceu para gerar lucro. Então, se você não tem esse intuito, já fecha. Primeiro, já fecha. E aí, por que eu tô falando isso? Porque nossa, muito, até em restaurante, a gente vê vários restaurantes que o cara pegou todas as economias dele para ele reformar o restaurante, comprar equipamento e tal. Acabou o dinheiro dele, o que ele faz? Nem abriu o restaurante, ele já fecha. Porque faltou dinheiro, aí ele já... O que ele faz? Ele pega o equipamento que ele pagou 150 mil, ele vai vender por 120. Sabe? Os bancos, né, tudo de reforma tal, que ele gastou, sei lá, 100 mil na reforma, vai pro lixo. Então, tem muito disso. E por quê? Porque a pessoa, ela se preocupa mais com o produto ou com o serviço. Ah, o meu produto é o melhor. Meu serviço é o melhor. Cara, não tô nem aí para isso. O importante é, você tá fazendo marketing suficiente para vender o suficiente? Então, o mais importante é vender. Vender. Você faz um produto suficiente para a galera ficar feliz com o que você está vendendo. Não importa, por isso que eu também sou contra o ditado lá da Disney, encantar um cliente. Não encanta cliente nenhum, porque é caro esse negócio. A Disney tem dinheiro para fazer isso. Você não tem. O que você tem que fazer é satisfazer o cliente. Porque encantamento não tem limite. Você vê, a Disney cada vez mais tem que fazer alguma coisa diferente para encantar. Satisfação você controla. Então, numa conversa, numa venda, você detecta o nível de exigência do cliente,
dependendo do cliente, dependendo de você, várias coisas. Mas, às vezes você consegue abaixar a expectativa dele para você conseguir satisfazer de uma forma mais fácil. Então faça isso que o resultado é o mesmo. Não precisa encantar. Tá? Então o primeiro ponto é esse de para de se preocupar tanto de ter o melhor produto, o melhor serviço. Ninguém liga para isso. A maioria das coisas que você tem na sua casa aí não são os melhores do mercado, são os mais marketados do mercado, né? E o segundo maior erro é não ter mentor. Não ter mentor. Porque você acaba errando o que todo mundo já errou e você vai perder o mesmo dinheiro, o mesmo tempo que todo mundo já perdeu. Então, o mentor ele te ajuda a errar menos, acertar mais e chegar mais longe. Então, a gente estava falando, o Armando Pompeu foi meu mentor, né? Um dia eu estava na casa dele lá, foi bem engraçado. Aí ele me deu uma bronca lá, não vou detalhar muito, senão é chato. Aí ele estava me dando mentoria lá. Aí ele me deu uma bronca, nem sei se ele sabe disso, viu? Mas ele me deu uma bronca lá que ficou na minha cabeça, né? De um negócio e tal. Aí, uns 2 anos, eu acho, depois disso, enfim, acho que foi em 2017. Aí, 2019, 18, 19, 20, sei lá, apareceu a oportunidade de criar uma empresa que tinha justamente a ver com a bronca que ele tinha me dado lá atrás. E aí, isso tinha ficado na minha cabeça. Então, apareceu a oportunidade, eu já lembrei dele e já fechei o negócio. E esse negócio, uns 3 anos, 2023, acho que 2023. Esse negócio aí, que nasceu por causa da bronca dele, me ofereceram, não para mim, ofereceram para o meu sócio 71 ou 73 milhões de reais por esse negócio. Que bronca valiosa, gente. Então, Pode brigar comigo, gente. Você que tá assistindo a gente aí, ó, briga comigo. O Armando, ele tem uma visão muito boa. Sim, então, eu gosto mentoria é dele. muito importante e eu falo que essa daí foi uma bronca aí de 70 milhões de reais. Mas você vê que interessante. Esses 2 conselhos são importantes. A gente quer encantar. Se eu tô com fome, Satisfazer, eu só quero me adorei satisfazer, cara. Eu só quero comer, velho. Encantar é você. É o cada um. É a mais, mas tipo, não vale nada. O que você encanta não vale nada. Uhum. Então, eu sou mentora de empreendedores há mais de 20 anos. E das coisas que eu vejo nesse ponto aí que você levou do produto, acontece muito, ainda mais que eu tendo mais profissionais liberais. É porque eles querem fazer aquilo que eles gostam. Uhum. Eles não querem gerenciar, eles não querem planejar, eles Sim. não querem ver o dinheiro, fazer planilha, administrar. Então, eles ficam focando naquilo que eles gostam. Então, salão de cabeleireiro, clínica de estética, clínica de odontologia, porque tá olhando só para o produto, não olhando para a gestão e acaba fundando. Uhum. E a questão da mentoria, a gente já trouxe esse assunto várias vezes aqui, tem a ver com a humildade. Você viu no patamar que você chegou e você foi lá conversar com o Armando Pompeu, que esteve aqui também. Mas a gente encontra pessoas que chegam pra gente querendo validar aquela ideia e você fala, não vai pra esse lado. Até porque a gente tem experiência e já viu de tudo acontecer. Não é porque a gente é melhor do que você que tá assistindo a gente. É melhor, a gente É tem porque experiência. eu ouço 4, 5 empresários por dia. E eles me relatam aquilo, isso tudo vem a cabeça é grande, não é à toa. Não é? A gente vai ouvindo as pessoas, vai acumulando informação. E estuda, graças a gente gosta de estudar, estuda muito. Então, assim, vem uma conversa. Mas, cara, essa conversa aqui não vai dar muito certo. Isso aqui já vi que meu cliente quebrou a cabeça nisso. Né? Eu lembro que o Denis falou, porque eu quero ver o melhor produto. Olha, bicho, talvez a gente satisfazer o cliente é o melhor ali, né? Aí quando você pega, eu tenho lá cliente que aumentou 3 vezes o tamanho do negócio dele, cliente que abriu mais 3 unidades do negócio dele depois que ele passou pela mentoria, e você fala, cara, olha aí, né? Quem resolve, deixa eu absorver, né? E escutar, ao invés de só fazer aquilo que eu quero tá na minha cabeça, dá resultado, né? Muito bom. Olha, e a gente já indo pro final aqui do nosso podcast, achei que tá muito gostoso, mas temos mais algumas perguntas aqui pra gente poder acelerar o seu conhecimento aqui, né, e aproveitar melhor o nosso tempo. Ô Denis, se você tivesse que começar do zero hoje, sem network, sem capital, o que você faria nos primeiros 6 meses? Vender conhecimento. É menos arriscado, você já tem, né? É menos arriscado. E o custo é baixíssimo, né? Então, tipo, você não precisa de um capital inicial para comprar alguma coisa, para revender, não. Já tá em você. O que você vai precisar depende das suas habilidades, né? Mas se você for contratar tudo, você vai precisar de R$2.000 para contratar alguém para fazer um site para você, uns R$5.000 no máximo para você aprender a vender algum tipo de conhecimento. Pode ser curso, pode ser consultoria, pode ser palestra, pode ser mentoria, workshop, pode ser um monte de coisa.
Livro. Livro você precisa de dinheiro para Pra imprimir. editar. Uhum. Cara, é isso. Sabe que e quando a pessoa procura com baixo capital, né? Eu sei do esforço das pessoas para investir, mas algumas pessoas me procuram com um capital que não vai conseguir fazer muita coisa. Rafa, como você investiria esse meu dinheiro? Eu falo assim, olha, em conhecimento. Sabe? Compre bons livros, contrate mentores, porque é isso que vai acelerar você agora. A pessoa fala assim, não, eu quero investir em Bitcoin, quero comprar ação. Nossa. Eu falo, cara, não alucina, velho. Você não sabe nem falar direito, bicho. Não desmerecendo, mas só um exemplo, né? Compra um bom livro, investe na mentoria, estrutura. Porque assim, o conhecimento na minha cabeça, assim, eu sou muito adepto do conhecimento, né? Adoro. E sou professor desde os meus 15 anos eu dou aula na igreja, né? O conhecimento eu vejo que ele encurta muito a curva de aprendizado. Então, eu sou um cara hoje, depois que eu leio um livro, eu sou outro. Sim, Porque sim. expande demais. Então, evita aqueles erros básicos, né? E também outra coisa que eu investiria também, né, é em networking. Porque o networking, ele encurta o caminho. Sim, Ele abre porta. Só que você abriu a porta, você sentou à mesa, aí o conhecimento vai falar mais alto. sem dúvida. Então, sem dúvida. Esses 2 pontos, para E- mim, por exemplo, são os mais importantes aqui, né? Ia comentar só, deve ter alguém em casa falando, mas você fez um monte de coisa e tal. Cara, ó, tem um moço, né, um faxineiro, homem, né, cobra R$ 800, era isso? É um faxineiro, ele cobra R$ 800, sei lá, R$ 1.000 para fazer faxina na sua casa, né, porque o cara é especialista, é o que você falou. Ele foi pegar conhecimento para ver qual produto que é melhor para, sei lá, para o banheiro que não desmancha o rejunte. Tipo, na minha casa lá tinha um granito lá que estava todo comido. Por quê? Aqueles pedacinhos brancos são diferentes do preto. Então, dependendo do produto que passava, Abrasivo ali. corroía o branco e o preto ficava inteiro. Aí ficou com um monte de buraquinho. Então, o cara sabe disso e ele cobra o que cobra. Outro amigo meu, da igreja, eita, carequinha negro, super gente boa, esqueci, que era diretor da Bombril lá. Lembro. É da igreja. Uhum. Cara, ele criou a É escola... fácil, tem 6 mil pessoas na igreja, tá fácil catalogar Mas todo mundo depois aqui. lembra o nome dele. Tá fácil catalogar. Tá lá no celular. Mas, pior que eu andava direto com ele uma época. Mas ele era diretor da Bombril, ele criou uma casa, enfim, para dar curso de faxina. Cara. E por que eu tô falando isso? Porque eu aprendi a faxinar com faxineiros. Sabe? Eu não fiz curso e tal, mas eu poderia ter feito. Todo mundo precisa, sabe? Todo mundo acha que fazer comida é trivial. Não é trivial. Faxinar não é trivial. Dá pra você ensinar isso. Tem um colega. Todo mundo tem acesso a isso. Tem. Se você que tá assistindo a gente, fala, como é que eu posso Tudo. empreender? Pode começar ajudando alguém. Cuidando de filhos, né? Sabe que, por exemplo, eu já empreendo há muito tempo. Gosto de empreender e eu sou atraído por empreendimentos. E um deles, como eu sempre gostei de estudar, eu tive umas amigas que me convidaram para dar aula para tirar uma certificação. No banco tem que ter certificação. E aqui na região do ABC, durante um tempo, eu que tinha a maior certificação aqui, que é o CFP. Né? E elas falam assim, puxa vida, Rafa, por que você não dá aula disso? Eu falo assim, cara, não sei, já dou aula na igreja, mais uma coisa para dar aula, não sei o quê. Eu falo assim, mas a gente paga você. Oi? Né? Ainda brinquei, falei assim, então tá bom. Me junta na época, né? Junta 4 pessoas aí, R$500, eu começo a dar aula pra vocês. Meu, em meia hora tinha. E aí começou com 4, foram 8, depois 16, daqui a pouco eu fiquei quase 5 anos com a sala cheia, montei o Instituto Sucesso, formei a grande maioria de bancários aqui da região do ABC, fui eu que formei e certifiquei, ou com CPA 20 ou com a CEA. Né? Você fala assim, ouvir o mercado e usar suas habilidades que do nada ali você forma um bom negócio, né? Sim, e todo mundo tem habilidade aí. Você é melhor do que todo mundo em alguma coisa. Sim. Que conselho que você daria para um empresário que ele é cristão, mas ele está começando agora ou não, mas ele está dividido entre a fé e a ambição? Porque tem cristão que acha que o dinheiro não é uma Já coisa começou boa, errado. né? O que você diria para essa pessoa? Cara, primeiro que o dinheiro não é seu, não é meu, não é deles, né? Então, o dinheiro realmente é de Deus. Quem não lê, acho que é do Tim Keller também. Ele tem o Deus e o Dinheiro. É um livro de capa azul, acho que é o céu na capa, azul claro. Lê aí, mas fala de mordomia. Uhum. Então, primeiro você tem que entender isso, tá? Então, todo o dinheiro que passar na sua mão, cara, não tem nada a ver com você, né? Você simplesmente foi escolhido para fazer aquilo nessa hora. Se não fosse você, seria outra pessoa, né?
Deus não fica travando os propósitos dele por causa de uma pessoa despreparada. Então, isso é a primeira coisa que todos nós a gente tem que entender. O segundo é que nós cristãos, a gente tem a vantagem, grande vantagem em relação a todo o restante do mundo, que a gente já nasceu com manual. Olha que legal, mulher cristã já nasceu com manual de instruções. A gente só precisa aprender e executar. Então, cara, se você tá tendencioso, sei lá, a fazer alguma coisa errada, alguma coisa que você vê essa dualidade, cara, o manual da vida tá lá. É só abrir, ainda mais agora com inteligência artificial, não confie 100%, mas ele ajuda, assim, muito pra gente achar, inclusive, passagens bíblicas aí que tem tudo a ver com qualquer momento do negócio que você esteja passando, tanto que a Bíblia fala muito sobre gestão, né, administração, gestão. Então, de fato, não só manual do homem e da mulher, mas também é o manual aí das empresas, esse livro maravilhoso. Então, tô comentando isso porque realmente, se você tem alguma dúvida, lê o manual que você vai saber como fazer a sua empresa prosperar. É disso que eu tô falando. É entender, a primeira vez que eu fui numa palestra sobre mordomia, que agora o Rafa dá aula, né, sobre mordomia, mas a primeira vez que eu fui numa palestra sobre mordomia, assim, você muda totalmente a sua cabeça. Pode. Eu, como empresária há muitos anos, falei assim, cara, como que eu não sabia disso, né? Então, acho que esse primeiro entender de mordomia para o empreendedor é muito importante. Eu Pra falo todo que eu só me mundo. converti, de fato, quando eu comecei a estudar mordomia. Foi impactante, porque antes eu frequentava a igreja e era emocionado. Eu não era convertido. Emocionado. Todo emocionado ali, feliz, me batizei feliz e tal. Quando eu estudei mordomia cristã, de fato, falei, cara, agora eu entendi o que é eu falar. A paz do Senhor, irmão, paz. Oh, Jesus é meu Senhor. Quando você estuda mordomia, você fala, então é isso? Peraí, que agora a conversa ficou diferente, né? Boa. Legal, e você que tá aí nos assistindo, gostou do podcast? Curtiu? Então, ó, vai lá, curte, comenta, compartilha. E principalmente, para o canal poder alcançar o propósito que ele tem de abençoar mais pessoas, é importante que você compartilhe. Então, manda para aquele amigo empreendedor, aquele empresário que está nos assistindo, né, que gosta do Denis ou que quer conhecer ele também ali, saber mais dos negócios deles. Então, não esqueça de compartilhar. E como é que o pessoal conhece você Sim, e te segue, Denis? Ó, se achou chato também, manda pros inimigos, não tem problema algum. É disso que eu tô falando. Acelera, negócio é acelerar. O importante é compartilhar. É isso aí, boa. Ó, mas, pessoal, se tiver alguma pergunta, eu agora não tô demorando um bocadinho mais, mas pode mandar direct lá no Instagram que eu respondo. Qual que é o seu Instagram? Então é Denis Nakamura, Denis com 2 N's. Tá? Então é bem fácil lá. Só tem eu lá, um japonês com roupa vermelha. Tá fácil lá. E, cara, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Prazer é demais. nosso. Obrigado, Denis. Não só por compartilhar números, né, mas por trazer para nós aqui princípios e conselhos que são valiosos. Né? Isso aqui é uma aula de MBA, de gestão, de verdade, empreendedorismo, uma aula. como acelerar sua startup, seu negócio novo. Então, obrigado, Denis. Obrigado a Obrigada, vocês. foi uma honra te receber. Obrigadão mesmo. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço e tchau, tchau. Até tchau. mais.